E se a gente pudesse realizar um dos sonhos mais antigos da humanidade? Sabe, aquela coisa de transformar um metal em outro? Mas esquece feitiçaria. A gente está falando da ciência mais avançada que existe. Uma descoberta recente propõe exatamente isso: usar a mesma tecnologia que alimenta as estrelas para gerar energia limpa e, de quebra, criar ouro. É isso mesmo, transformar um elemento em outro. Bora entender como isso funciona. Então, para entender essa história toda, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos voltar lá no sonho antigo dos alquimistas. Depois a gente pula para a física nuclear que torna tudo isso possível. Aí a gente vai ver o impacto econômico, que é uma verdadeira virada de jogo. E por fim, vamos dar uma espiada no que isso pode significar para o futuro. Pois é, e para a gente ter uma noção do tamanho dessa novidade, a gente precisa primeiro voltar um pouco no tempo para uma busca que, olha, fascinou e frustrou muita gente brilhante por séculos. Durante milênios, o grande objetivo da alquimia era esse: pegar metais comuns, tipo chumbo, e transformar em ouro. Mas, assim, era uma busca que simplesmente não tinha como dar certo. Por quê? Porque existia uma barreira fundamental, uma regra da natureza que, com as ferramentas da época, era impossível de quebrar. E a barreira é basicamente essa aqui, ó. A química, que era a ferramenta dos alquimistas, só consegue reorganizar os átomos. Pensa em bloquinhos de Lego. Com a química, você pode usar os mesmos blocos para montar um carro ou uma casa, mas os blocos continuam sendo os mesmos. Agora, para transformar chumbo em ouro, você precisaria mudar o próprio bloco de Lego, mudar a essência dele, o núcleo do átomo. E para fazer isso, a química não adianta. É preciso um poder muito, mas muito maior: o poder da física nuclear. E aí a gente dá um salto no tempo, para a Era Moderna, onde a gente finalmente encontrou a chave que os alquimistas nunca tiveram. Uma chave que foi literalmente forjada no coração das estrelas e que a gente está aprendendo a usar aqui na Terra. O nome dela? Fusão nuclear. Então, o que é a fusão nuclear? De um jeito bem simples, o processo pega átomos leves, junta eles e o resultado é um núcleo mais pesado. A fusão de deutério-trítio, que é a mais promissora, gera duas coisas, e as duas são super importantes. Primeiro, uma quantidade absurda de energia limpa, e segundo, um fluxo de partículas, os nêutrons, com uma energia altíssima. Só que por muito tempo, todo mundo só olhava para a energia, e os nêutrons ficavam de lado. Até que veio a sacada do pessoal da Marathon Fusion. A genialidade deles foi olhar para esses nêutrons de um jeito totalmente novo. Sabe, em vez de pensar neles como um lixo, um problema a ser resolvido, eles se perguntaram: peraí, e se esses projéteis de energia forem, na verdade, a ferramenta que a gente estava procurando? E esse foi o verdadeiro pulo do gato. Então, como funciona o processo? Vamos com calma, passo a passo. Primeiro, a reação de fusão acontece, liberando aquela chuva de nêutrons superpotentes. Certo. Em seguida, esses nêutrons são direcionados para bombardear uma camada de um tipo bem específico de mercúrio. O impacto é tão forte que ele literalmente arranca um pedacinho do núcleo do átomo, criando uma nova versão, que é instável. E agora, vem a parte que parece até mágica: a natureza faz o resto do trabalho. Ao longo de alguns dias, esse mercúrio instável se reorganiza e se transforma, sozinho, em ouro estável. Essa analogia da fruta é perfeita, né? A parte mais difícil é criar o ambiente certo, ou seja, bombardear o mercúrio com os nêutrons. Depois que isso é feito, é só esperar. O material vai, digamos, amadurecendo e se transforma no produto final sem precisar de mais nada. Ok, a ciência por trás disso já é impressionante, mas o que realmente vira o jogo aqui é o impacto econômico. A proposta não é só dar uma melhorada na fusão nuclear, é reinventar a fusão como negócio viável. E o ponto-chave está nesse número aqui. Uma única usina de fusão de 1 gigawatt poderia produzir 5.000 quilos de ouro por ano. É isso mesmo, 5 toneladas. E o mais incrível de tudo é que isso seria um processo secundário, sem tirar nem 1 watt da capacidade da usina de gerar eletricidade para uma cidade inteira. Pensa nessa cena por um instante. É como se um avião estivesse voando normalmente, cumprindo sua missão principal de ir de um lugar para o outro, só que, ao mesmo tempo, sem nenhum esforço a mais, ele também estivesse fabricando motores novinhos no porão de carga. É um nível de eficiência que a gente simplesmente não vê em outras indústrias. E claro, isso muda completamente o jogo para os investidores. Antes, fusão nuclear era o quê? Um projeto caríssimo com um retorno financeiro lá longe, incerto. Agora, a conta é outra. Com uma segunda fonte de receita tão valiosa, a equação financeira fecha muito mais rápido. A fusão deixa de ser só uma aposta para o futuro e se torna um investimento interessante. Agora, Dá uma olhada nesse gráfico. Ele resume bem a história.
A receita vinda da venda do ouro pode, dependendo do cenário, ser tão grande quanto a receita da venda de eletricidade. Basicamente, é como se o valor total que a usina gera pudesse dobrar. Simples assim. Bom, e com um modelo econômico tão forte assim, as portas se abrem para um futuro ainda mais ambicioso, porque na verdade o ouro é só o começo. É a prova de que uma ideia muito maior pode funcionar. Aí vem a pergunta, né? Isso é sério mesmo ou é ficção científica? E é uma pergunta justa. Uma ideia tão revolucionária assim precisa ser muito bem comprovada. O estudo ainda precisa passar por toda a revisão da comunidade científica, o que é o procedimento normal. Mas o projeto já tem um apoio de gente grande, como o Departamento de Energia dos Estados Unidos, e dá para sentir a empolgação entre os especialistas da área. E parte dessa confiança toda vem de quem está por trás do projeto. A equipe da Marathon Fusion junta gente que veio da SpaceX, da Tesla, dos maiores laboratórios de física de plasma do mundo. É como se tivessem montado uma seleção com os melhores do planeta para resolver um desafio. Isso mostra que a proposta, mesmo sendo muito ousada, tem uma base científica super sólida. E a reação da comunidade científica já está mostrando o tamanho do impacto, sabe? Os especialistas não estão vendo isso como uma melhoriazinha qualquer. Eles estão tratando como uma mudança de paradigma mesmo, uma forma totalmente nova de pensar o futuro da energia. E é aqui que entra a visão de longo prazo. O objetivo final não é só adaptar os setores que já existem, é projetar uma nova geração de usinas, pensadas desde o zero para fazer as duas coisas ao mesmo tempo: gerar energia limpa e transformar matéria com precisão. E as possibilidades vão muito além do ouro. Imagina só, produzir outros metais preciosos, como o paládio, que a gente usa em eletrônicos. Sintetizar em grande escala isótopos médicos que são super raros e salvam vidas em tratamentos de câncer. Ou até criar materiais para baterias nucleares que duram décadas. A fusão deixaria de ser só uma fonte de energia para se tornar uma fábrica de abundância de materiais estratégicos. E essa frase da equipe da Marathon Fusion resume tudo, né? Não se trata só de uma nova tecnologia. Se trata de abrir uma nova fronteira para a ciência, para o progresso humano, uma fronteira onde a busca por energia limpa e a realização de um sonho de séculos finalmente andam de mãos dadas, convidando a gente a imaginar um futuro que, até ontem, parecia coisa de filme.